Boa tarde a todos e bem-vindos ao treinamento da tarde de hoje, onde eu vou apresentar para vocês a Embase, a solução de literatura biomédica mais completa do mundo. Eu sou a Maria José Dávila Rodrigues e sou a consultora de clientes e responsável por todas as soluções de ciências da vida aqui na América Latina. Na tarde de hoje, a nossa agenda vai ser, então, primeiro, uma apresentação conceitual da Embase, para as pessoas que ainda não conhecem a nossa solução, e depois iremos diretamente na plataforma para realizar uma exploração da mesma. Eu vou apresentar para vocês todas as funcionalidades e realizar alguns exemplos práticos de como, então, fazer as nossas pesquisas e como mexer, como trabalhar com os resultados. E, por último, a sessão de perguntas e respostas. Então, para quem ainda não conhece a Embase é a principal base de dados de literatura biomédica do mundo. Quando falamos literatura biomédica, estamos fazendo referência a todas as grandes áreas e sub-áreas de ciências da saúde. Então, na Embase, vocês terão acesso a literatura da medicina, toxicologia, farmácia, veterinária, biologia molecular, nutrição, psicologia, embriologia, biologia celular e toda a parte de fármacos também, toda a literatura referente ao desenvolvimento, o acompanhamento de farmacovigilância de fármacos, odontologia, entre outros. Vocês podem ver que uma base de dados bem abrangente, porém essa abrangência é mesmo para as áreas de ciências da saúde. Dentro das características da nossa solução é que contamos com um poderoso mecanismo de pesquisa, isto é, o uso de todo o processo de indexação, que permite depois aplicar filtros e realizar também todas as nossas pesquisas empregando formulários que eles já se encontram desenvolvidos para nos auxiliar, para nos levar nesse passo a passo. A Embase, ela foi desenvolvida, mas na verdade ela está em constante desenvolvimento, visando atingir principalmente as necessidades da indústria farmacêutica e de dispositivos médicos, que são indústrias que precisam ter sempre acesso à literatura mais atual para realizar todo o processo de farmacovigilância e também a toda a parte de academia e governo, para auxiliar no desenvolvimento de pesquisas para medicina baseada em evidências, outras pesquisas na área de ciências da saúde, para auxiliar também, então, a escrita de relatórios, de projetos, entre outros. O status atual da nossa base de dados, contamos com a cobertura de mais de 8.300 periódicos, sendo que mais de 2.900 periódicos são periódicos que não se encontram disponíveis na Medline. E contamos com mais de 35 milhões de registros. Falando de novo um pouco mais das características, contamos então com uma indexação detalhada, principalmente de quê? Vocabulário, palavras, termos que consigam descrever medicamentos, doenças e dispositivos médicos, sendo que contamos com 2 vezes o número de índices de termos do Medline. Contamos com recursos de pesquisa exclusivos. Esses recursos são, então, os diferentes filtros, os diferentes formulários para nos auxiliar a executar as nossas pesquisas. É uma base de dados que permite salvar, compartilhar e editar as minhas buscas. Eu consigo criar também alertas de e-mail e sempre, então, trabalhar, não preciso trabalhar sempre do zero. Depois que eu já começo, que eu já gero um query que vai me servir para o meu trabalho, eu consigo editar ou acompanhar o mesmo no decorrer do tempo. Além de cobrir toda a parte de literatura referente a periódicos, também temos cobertura da denominada literatura cinza, que é a parte de resumos de congressos. Neste momento, então, contamos com a cobertura exclusiva
de mais de 3 milhões de resumos de 9.300 conferências desde o ano 2009. E, por último, uma vasta cobertura de conteúdo em idiomas diferentes ao inglês. Dentro, então, desse status atual, o uso da Embase é reconhecido e recomendado internacionalmente pelas diferentes agências reguladoras. A Organização Mundial da Saúde, a própria Cochrane para o desenvolvimento de revisões sistemáticas, a FDA, a EMA, entre outras. E aqui no Brasil, o uso da Embase, né, ele está avaliado tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Ministério da Educação. E olhando um pouco sobre a cobertura do conteúdo, então, sem importar a localização geográfica, em todas as áreas, tanto Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, África, Middle East, a cobertura dos trabalhos referentes às ciências da saúde feito pela Embase é superior àquele, por exemplo, realizado pela Medline. E a principal cobertura, né, realizada por revistas publicadas na União Europeia, seguidos de América do Norte, Ásia-Pacífico e o resto do mundo. Mas, como pesquisadores, né, nós sabemos que sempre realizamos a publicação dos nossos trabalhos nas pesquisas nas revistas que irão ter o maior impacto. Então, isso não significa que sejam unicamente investigações, pesquisas centradas, por exemplo, nas populações ou na União Europeia, não. São revistas, né, que fazem parte, que são publicadas lá. Então, temos uma cobertura de conteúdo internacional que faz com que a Embase seja mesmo a base de dados de literatura biomédica mais abrangente do mundo. E dentro das áreas de cobertura, já tinha mencionado, são todas as áreas e sub-áreas de ciências da saúde. Olhando um pouco os números, essa é a distribuição aproximada. Temos, então, conteúdos de farmacologia e toxicologia, diferentes áreas da medicina. Temos, por exemplo, medicina geral, cardiologia, psiquiatria, oncologia, entre outros. A parte de genética, bioquímica e biologia molecular, neurologia, microbiologia, a parte de cuidados e políticas da saúde, a parte de engenharia biomédica e dispositivos médicos, entre outros. E todo este conteúdo, todas estas áreas, elas se encontram cobertas, elas se encontram indexadas no tesouro próprio da Elsevier, chamado de M3. Para quem não sabe que um tesouro é uma árvore de termos, uma árvore de vocabulários. E são esses vocabulários os que conseguem descrever, ou os denominados, né, palavras-chave, que conseguem descrever os diferentes trabalhos. E dentro das características do M3, é que ele tem uma estrutura hierárquica, temos aqui os diferentes grupos, mas, ao mesmo tempo, ele permite que um termo ele se encontre classificado em diferentes subgrupos, o que faz que o mesmo consiga ter uma melhor descrição. E também contamos com a denominada indexação tripla. O que é a indexação tripla? É o uso de subcampos de relação que vão nos permitir ter uma relação, combinar dois conceitos, um principal e um conceito secundário, um conceito ligado. Então, isso faz com que seja muito mais fácil recuperar mesmo a literatura que seja relevante em cada um dos nossos trabalhos. E como é feito, então, todo esse processo? Todo o conteúdo que se encontra disponível na Embase é conteúdo revisado por pares das diferentes áreas de ciências da saúde. Este conteúdo, ele é revisado, né, a leitura realizada por os nossos especialistas e os mesmos realizam todo o processo de extrair os conceitos relevantes dos artigos, sendo que esses conceitos são os que conseguem descrever o trabalho.
Esses termos, eles vão ser, então, indexados de forma padronizada, segundo o nosso tesouro M3, e assim o paper vai ficar disponível para nossa recuperação. A Embase, ela é uma base de dados referencial. O que quer dizer isso? Não tenho acesso ao texto completo. Eu tenho acesso ao título, autores, toda a parte bibliográfica, tenho acesso ao resumo completo e a todos esses termos indexados. Mas isto é suficiente para que eu consiga, de forma muito rápida, avaliar, realizar a curadoria de se esse paper, se esse trabalho é ou não aquele que eu estou precisando para efetuar o meu trabalho. Por quê? Porque todos esses termos, então, conseguem resumir o conteúdo do mesmo, e eu conto também com todas as ferramentas, tanto visuais, que os termos destacados em amarelo, que eles vão apresentar a relevância desse recorde com o meu query de pesquisa, e também temos toda a parte dos diferentes termos em negrita, que vão apresentar esses, ou que se referem, fazem referência aos termos que conseguem descrever o objetivo principal do trabalho em questão. E conto, então, com todas as ferramentas, todas as facilidades de empregar os diferentes filtros para delimitar, então, o número de referências. Eu, neste momento, então, agradeço a vocês, de novo, a sua participação nesta sessão de treinamento. Eu deixo aqui para vocês o meu contato Gmail, m.davilarodrigues@elsevier.com. Caso algum de vocês, fora desta capacitação, tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade de me escrever ou entrar em contato direto com a biblioteca. E, bom, nós, a equipe da Elsevier, estamos à sua disposição para ajudar sempre em qualquer coisa que vocês estejam necessitando em relação às nossas soluções. E aproveito, né, para convidar vocês não só seguirem as páginas de redes sociais oficiais da Unicamp e do sistema de bibliotecas da Unicamp, sino também as redes da Elsevier Pesquisa, onde vocês ficarão sempre informados de eventos, não só da Embase, sino das outras soluções que podem ser de interesse para vocês. Então, vamos direto lá na Embase, para começar já a trabalhar na mesma. Lembro para vocês que o acesso, né, à nossa plataforma é realizado via o portal Periódicos da CAPES. Vocês entram no portal Periódicos, entram lá no acesso café, preenchem suas credenciais da Unicamp e depois na caixa de bases de dados, vocês procuram pela Embase ou empregando também a palavra Elsevier. Vocês vão conseguir encontrar a mesma. Também temos, a Amanda acaba de disponibilizar no chat, informações sobre como pode ser realizado, então, este acesso também remoto via VPN. Depois que vocês, então, realizam este acesso à Embase, essa é a página de início. Vocês podem ver que no canto superior direito da solução, eu vou ter a área onde consigo realizar o meu login. Sempre é bom trabalhar com a nossa conta pessoal. Realizar, então, o login. Se você já tem uma conta Elsevier, você já usa Scopus, Science Direct, Mendeley, ou já são usuários da Embase, com o mesmo e-mail que vocês acessam nessas outras plataformas, vocês podem entrar, então, entrar aqui na Embase, ou criar o seu usuário. Por quê? Porque ao realizar este processo de login, vocês conseguem salvar as suas pesquisas, criar alertas e exportar os resultados relevantes. Aqui também temos, na parte superior, acesso à campana, né, o símbolo de notificações referentes aos diferentes atualizações da Embase ou notificações importantes.
E, por último, temos aqui acesso nesse símbolo de pergunta. Se vocês clicam, vocês serão redirigidos ao centro de suporte da Embase. Essa página do Centro de Suporte da Embase é uma página que contém informação sobre o conteúdo, sobre as atualizações da nossa plataforma e também informação sobre como podemos navegar dentro da mesma. Vocês podem ver, eu tenho então diferentes menus, posso clicar na informação que seja de interesse, ou realizar também buscas aqui nessa barra, né, de pesquisa, empregando a palavra de interesse. Neste caso, para o uso, então, de operadores lógicos, de operadores booleanos, empregando simplesmente a palavra-chave boolean, eu vou ter 4 resultados que estão, então, relacionados com o uso desses operadores dentro da base da nossa solução Embase. Voltando, então, na Embase, tenho também na parte superior acesso às abas de busca, sendo que a página inicial é a aba de busca rápida. Tenho acesso ao menu das minhas ferramentas, sendo que neste menu das minhas ferramentas eu vou ter acesso a todos os clipboards salvos, é dizer, referências que eu achei legais para eu revisar no futuro. Neste momento, eu não tenho salva nenhuma. Tenho acesso também a todas as alertas de e-mail que eu tenha criado. Vocês podem ver que eu tenho aqui a criação neste momento. Eu conto com 2 alertas de e-mail. Vocês podem ver que estas alertas, então, tem com bastante detalhe qual o nome que eu di para a mesma, qual foi o query que eu executei e todos os dados também de frequência, o número de resultados da última vez que foi executada, entre outros. Tenho também acesso às buscas, aos queries que eu já executei e salvei. Então, vocês podem ver. Posso também dar nomes específicos para essas buscas. Tenho o número da última vez que foi executada, a data de criação desse query e o número de resultados associados com cada um desses queries de pesquisa. Tenho acesso à aba de resultados, neste momento em branco, porque eu ainda não realizei nenhuma busca. Tenho acesso à aba de journals. Nesta aba de journals, vocês vão encontrar na ordem alfabética todas as revistas e todas as conferências que se encontram indexadas no momento. Aqui eu gostaria de anunciar, né, que a partir do próximo semestre, a data exata ainda está por confirmar, mas a Embase vai indexar também todas as revistas de ciências da saúde da Cielo Brasil. E, por último, temos acesso à aba do M3, que é, como já falei, o nosso tesouro específico de ciências da vida. Quando eu clico, então, no M3, vocês podem ver que eu fui levada a uma página onde eu consigo já começar a realizar pesquisas ou empregando a caixa de texto, ou se eu venho aqui, posso procurar diretamente pelas diferentes ramas, pelas diferentes classificações. Vocês podem ver que para cada um dos grandes grupos, eu tenho o número de recordes associados no momento, e sempre que eu vejo este símbolo de mais, eu posso então começar a explorar. Quando eu dei clique, vocês podem ver que especificamente, então, para o termo doença, eu tenho o histórico. Quando o termo foi adicionado aqui no M3, eu tenho toda a lista de sinônimos, é dizer, outros vocabulários, outras palavras com as quais eu posso encontrar o termo doença dentro do M3
E para este caso em específico, eu tenho também a definição do dicionário de Dorland. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com fármacos, vocês podem ver, eu posso simplesmente começar a escrever. Aqui é apresentado para mim, então, a classificação do fármaco dentro do M3. Vocês podem ver que, neste caso, então, para a palavra-chave dasatinib, eu tenho que a mesma faz parte do grande grupo de químicos e fármacos, mas tenho diferentes subclassificações. É um produto natural ou um derivado sintético de um produto natural. É um agente que afeta o metabolismo, é um agente antineoplásico. O dasatinib é um fármaco, né, empregado no tratamento de leuquemias. Tenho também que ele está dentro da classificação de composto orgânico, e vocês podem ver que, neste caso, além da definição do dicionário de Dorland, eu tenho também acesso aos números de registro CAS. Então, quando estou trabalhando aqui no M3, o M3 entende qual tipo de consulta eu estou realizando. Vocês podem ver que a dica que o M3 está dando para mim é levar este query para a busca específica de fármacos ou adicionar o mesmo ao Query Builder, para que eu consiga, então, acrescentar, melhorar a minha busca. Ou simplesmente eu posso trabalhar com todos os recordes que se encontram associados ao termo. Vocês podem ver que eu fiz clique, eu fui redirecionado, então, à página de resultados, e nessa página de resultados, ela tem diferentes secções, né? Na parte superior, eu tenho, então, a parte do query, que eu consigo, então, nesta caixa de query, editar a minha consulta. Eu posso ou criar uma nova consulta do zero, ou simplesmente começar a enriquecer esta minha consulta atual. E nesta parte superior, vocês podem ver que eu já tenho acesso a diferentes tipos de filtros. Eu tenho, então, o primeiro filtro, que é o do tipo de mapeamento realizado pela M3. Mapeamento quer dizer o como vai ser realizada a busca dentro da base de dados. Como esse termo vai ser considerado. Um pouco mais para frente, vou apresentar de forma mais visual para vocês a diferença entre as diferentes opções de mapeamento. Mas vocês podem ver que tenho a opção de mapear o termo, então, preferido, o vocabulário exato dentro do M3, procurar o mesmo como busca livre. As pessoas que estão levantando a mão, eu lembro para vocês que podem escrever as suas perguntas na caixa de Q&A, que se encontra na parte inferior das suas telas. Tenho também a opção de procurar o termo como empregando a opção de explosão. Tenho a opção de procurar o termo também as broad, as abrangente como possível. E, por último, a parte de procurar unicamente os termos em recordes onde os mesmos tenham sido indexados como major focus. Tenho o filtro específico de data. Este filtro, na sua vez, então, tem duas opções diferentes. O primeiro, o filtro de data normal, quando esse recorde de interesse foi publicado. Eu posso, então, neste caso, talvez, ver as publicações do 2016 até o momento. Ou posso também escolher a opção de filtro temporal, mas em função de quando esse registro foi adicionado aqui na Embase. Eu tenho um filtro específico de fonte. Esse recorde, ele está na Embase, ele está na Medline, onde ele se encontra. Eu tenho também acesso a todos os campos com os quais eu posso trabalhar aqui no M3. Eu posso começar a empregar, né, a direcionar a minha pesquisa falando para a Embase. Olha, eu quero que esse termo se encontre especificamente
no título do abreviado da revista, ou que esse termo ele esteja dentro do abstract, dentro do título do recorde, que seja a parte dos diferentes códigos de identificação, tanto ORCID como o nome dos autores. Vocês podem ver que tenho campos específicos também para a fonte, o título, tipo, página. Tenho também para conferências, entre outros. Tendo também a parte, então, de a possibilidade de trabalhar com o nome comercial do fármaco ou do dispositivo médico e também a parte do idioma. Tenho filtros específicos que são chamados de limites rápidos para trabalhar, então, com recordes associados a estudos em humanos, animais ou estudos clínicos, com um resumo que seja unicamente em inglês. Tenho outras opções que seja Article in Press, Article in Process, ou que seja Medline Article in Press or in Process. Se vocês participaram dos treinamentos realizados, então acho que isso foi segunda, terça-feira com a Aline, minha colega, ela explicou para vocês qual a diferença entre todos esses termos. Temos também a parte, então, de trabalhar, né, com a parte de sequência molecular ou que tenha o número de ensaio clínico. Tenho também a possibilidade de trabalhar com os filtros para medicina baseada na evidência. Estes filtros são quais? Limitar os recordes a reviews tipo Cochrane, reviews sistemáticos ou meta-análises, ou trabalhar com a parte de ensaios clínicos controlados e randomizados. Tenho um filtro específico para tipos de publicação. Então, vocês podem ver, de novo, article in press, se é um resumo de conferência, se um editorial errado, um letter, entre outros. Tenho acesso a todos os filtros dos diferentes idiomas que eu posso, então, trabalhar. Talvez eu tenha, então, por exemplo, interesse em recordes específicos em português, recordes específicos em espanhol, eu posso aplicar esses filtros aqui. Tenho filtros específicos para gênero, masculino, feminino, para as diferentes faixas etárias, desde a parte de embrião até anciano, até idoso, muito idoso. E, por último, os filtros, né, para trabalhar com ensaios em animais. Além destes filtros, na parte superior, eu tenho, então, todos os filtros também do lado esquerdo da página. Eu tenho alguns filtros que eles vão estar duplicados, como é aquele de fontes, mas vocês podem ver que aqui, neste caso, é muito mais visual. Eu vou ter exatamente o número de recordes associados. Neste caso, os filtros aqui do lado esquerdo, eles sempre vão estar associados a esses resultados que eu estou avaliando. Então, desses 14.546 resultados, eu tenho, então, que 6.163 são próprios da Embase. Eu tenho os que estão, então, também dentro da Medline, aqueles que são exclusivos para a Medline. Eu tenho filtros específicos para fármacos, e são o quê? São todos esses fármacos, todas as substâncias que elas foram mencionadas nesses diferentes trabalhos. Vocês podem ver, como esperado, aquela com maior número de aparições, com maior número de registros, foi exatamente o meu fármaco dasatinib. Mas vocês podem ver que eu tenho, então, trabalhos que eles também fazem menção, né? Ao imatinib, nilotinib, entre outros. Vocês podem ver que nesses filtros são apresentados de aquele termo com maior número de recordes até o menor. E tenho a lista. E sempre que eu veja esta opção de detalhes, eu posso dar clique e nessa opção eu já consigo começar a trabalhar com esses campos de relação, esses subheadings que eu tinha falado para vocês na apresentação da solução. Então, vocês podem ver que tenho 1.759 recordes
que eles também estão trabalhando com a parte de reação adversa ao fármaco. Eu tenho 1.400, por volta de 1.400, que estão trabalhando com a parte de combinação de fármacos, entre outros. Para cada caso, então esse subheading vai ter as diferentes opções. E tenho o filtro específico de doenças, de novo, quais doenças foram mencionadas nesses 14.546 recordes, aqui para o nosso exemplo. Vocês podem ver que aquela doença que mais foi mencionada foi a de leucemia crônica mieloide. Esqueci especificamente como é a tradução do português, mas tá. A segunda é a parte de uma leucemia também aguda, mas de linfoblasto. Tenho a parte de efeito adverso, diarreia, entre outros. E neste caso, se eu trabalho com a parte de detalhes, vocês podem ver que os subheads estão, então, relacionados, neste caso, para o uso de terapia de fármacos e efeito adverso. Por exemplo, se vejo aqui a parte de diarreia, tenho, então, que a maior quantidade de recordes associados estão com a parte de efeito adverso do uso de fármacos. Tenho também toda a parte de dispositivos médicos, os dispositivos médicos que se encontram relatados aqui nesses recordes. Podem ver que, em alguns casos, também tenho a possibilidade de começar a trabalhar com a parte de subcampos de relação. Eu tenho já a lista completa de os diferentes campos de relação disponíveis para os recordes, sendo o principal aquele de terapia de fármacos. Tenho a opção, então, de novo aqui, posso acceder aos filtros por idade, mas neste caso já tenho o número específico de recordes associados para cada faixa etária. Tenho o filtro específico de gênero, de novo, masculino, feminino, mas com os números associados. Os diferentes tipos de estudo reportados, vocês podem ver que aqui eu tenho, então, a lista completa. Tenho também um filtro para tipos de publicação. Tenho o filtro de título do periódico, anos de publicação do recorde, nome dos autores, a parte de nome da conferência, do anal da conferência, e os filtros específicos para trabalhar os nomes comerciais, tanto dos fármacos, como dos dispositivos médicos, e também as companhias, as empresas farmacêuticas e de dispositivos médicos. Então, vocês podem ver que é uma grande quantidade de filtros que eu consigo aplicar para refinar a minha pesquisa. Esse é o meu número de resultados. Então, vamos, por exemplo, a trabalhar com a parte de a combinação de consultas. Eu posso realizar, então, aqui, empregar como palavra-chave o Brasil. Posso realizar aqui a busca. Aqui eu já tinha selecionado um limite de datas. Eu simplesmente vou apagar. Vocês viram que eu tinha, então, ressaltado, né? Com uma barrinha laranja, que eu tinha aplicado um limite. Então, podemos aqui aplicar a palavra Brasil. Vocês podem ver que, como realizei a busca direto aqui na minha barra, realizei a busca do termo como texto livre. Por que eu sei que realizei a busca como texto livre? Porque eu não fiz uso de nenhuma das ferramentas de mapeamento. Eu não especifiquei que eu queria que a busca fosse feita, por exemplo, como explosão. Eu simplesmente falei, procura todo o material que tenha, então, dentro das suas palavras-chave, títulos, entre outros, a palavra-chave Brasil. Quando eu estou trabalhando aqui com o meu histórico de busca, vocês podem ver que eu tenho, então, aqui o query, eu consigo combinar duas buscas diferentes, empregando os operadores booleanos e
operador booleano, e quer dizer recordes que tenham o Dasatinib e a palavra Brasil, ou, por outro lado, o operador booleano ou. Vamos combinar, neste caso, com o operador booleano e vocês podem ver que eu agora tenho uma terceira busca, que é a combinação da busca número 1 e da busca número 2, e para este caso em específico tenho 191 resultados. Então, aqui nesta secção, nessa área do histórico de buscas, eu posso ou combinar as mesmas, ou salvar para executar no futuro, apagar alguma busca que não seja de interesse, imprimir, exportar a mesma. Vamos, por exemplo, exportar esta aqui. Sempre que eu queira exportar, eu tenho a opção de indicar qual o tipo de formato com o qual eu quero trabalhar. HTML, texto ou formato separado por vírgula. Sempre que eu esteja trabalhando com estas opções, na qual eu tenho, então, a parte de número 1, número 2, número X, o ideal é trabalhar com esta opção de expandir esses queries combinados. Por quê? Porque senão, na hora de eu realizar o processo de exportação, eu vou ver, então, ao invés de, neste caso, Dasatinib e Brasil, eu veria número 1, número 2. E pode que daqui a uma semana, 2 semanas, eu não lembre mais quais foram, então, essas buscas específicas. Vocês têm a possibilidade também de editar diretamente as suas pesquisas aqui. Então, vocês podem ver, eu simplesmente venho nesse query específico e eu posso trocar a consulta, posso realizar o teste para ver se está tudo certo, então, com a sintaxes e executar. Vocês podem ver que decresceu o número e posso, então, executar de novo a busca e vocês podem ver como, trocando o tipo de mapeamento aqui na segunda busca, o número de resultados foi de 191 para 20. Mais para frente, então, vou apresentar para vocês certinho o que quer dizer, então, esse tipo de mapeamento. Agora, por último, quando eu estou trabalhando com a parte de resultados, eu tenho a opção de configurar a minha alarma via e-mail. Eu posso criar, então, um nome para essa alarma, incluir comentários, incluir o e-mail ou os e-mails que eu quero, então, compartilhar essa informação, especificar o formato, qual o tipo de conteúdo que eu quero que esteja disponível nessa alerta, unicamente citações e resumo, o recorde completo, a frequência com a qual eu quero receber esses e-mails de alerta, e posso também trabalhar com a opção de que unicamente sejam enviados para mim alertas quando tenha algum resultado novo. Se tem 0 resultados, então não vai ser enviado para mim nenhum tipo de e-mail. Tenho aqui também a opção de trabalhar com o Index Miner, que é simplesmente toda a lista dos diferentes termos indexados, associados, neste caso, aos 20 trabalhos que estou vendo. Então, vocês podem ver, tem 20 trabalhos que têm a palavra-chave Brasil, 20 trabalhos com a palavra-chave Dasatinib, entre outros. E posso, então, também com os resultados, ver os mesmos quando eu seleciono um recorde de interesse, eu posso ver o recorde completo. O recorde completo é o quê? Então, já vou ter toda a parte vocês podem ver que este caso é um título que foi traduzido do português para o inglês. Vocês podem ver o título no inglês, vocês podem ver o anal de congresso, neste caso, do periódico, perdão, dos arquivos brasileiros de cardiologia, e podem ver, então, a detalhe, todos os termos indexados de fármacos, e destacado, então, aquele que corresponde com a nossa busca,
todos os termos indexados de doença, e vocês podem ver aqui que tenho como maior foco do trabalho a parte de carcinoma do coração e toda a parte de outros termos indexados. Vocês podem ver, né, que dentro também da parte de maior foco tenho a parte de cardiologia, oncologia e guia de prática, como atuar. Tenho também toda a parte da identificação dos autores, correspondência, entre outros. E, por último, toda a parte do registro das diferentes substâncias químicas que foram trabalhadas, que foram mencionadas nesse trabalho. Vocês podem ver que aqui nessa página de Full Record eu também posso realizar o processo de exportar o mesmo, enviar via e-mail ou enviar ao clipboard. Posso voltar aqui, então, nos resultados e tenho a opção, então, também de organizar esses resultados por relevância, é dizer, qual resultado vai ter uma maior coincidência entre essas palavras que eu empreguei no meu hilo de pesquisa, no meu query string, e aquelas palavras indexadas, aqueles termos indexados que se encontram em concordância, e tenho a opção também de apresentar os mesmos pelo nome do autor, pelo ano de publicação do mais recente até o mais antigo, ou pela data de entrada aqui na Embase. E posso, então, depois de realizar a avaliação de todos esses dados e depois de identificar quais são os recordes, né, que eu consigo, ou que vão ser de interesse para mim, exportar os mesmos. De forma default, eu consigo exportar as referências no formato RIS, o qual eu posso empregar no meu gestor de referências bibliográficas, como o Mendeley ou o EndNote, mas eu posso, então, também trabalhar com a parte de RefWorks, formato separado por vírgula, mais por linha, ou por coluna, ou texto plano, XML, arquivo de Word, arquivo de Excel, também campos por linha, campos por coluna e PDF. Quando eu estou trabalhando com esses outros arquivos, eu tenho a possibilidade também de personalizar quais o tipo de informação que eu quero exportar. Default, unicamente os títulos, mas eu posso exportar unicamente o número de citações, citações e resumo, citações, resumo e os termos indexados para cada recorde, o recorde completo, toda a informação disponível para o mesmo, ou especificar da lista de campos qual conteúdo eu quero exportar. E incluir o query que eu empreguei, né, para chegar nesse resultado, e também posso ativar a opção de destaque, que aparece em esse amarelinho lá também no meu arquivo. Então, vocês podem ver que nessa página de resultados eu consigo também realizar um monte de personalização das minhas buscas. E outra parte bastante importante, aqui no canto superior, vocês podem ver que tenho a opção de trabalhar com os diferentes tipos de busca. Como empregar os operadores booleanos de proximidade, os diferentes campos de código, como procurar frases e as diferentes opções de símbolos para truncar a minha busca. Mas, então, vamos a observar isso um pouco melhor, já direto nos diferentes menus de busca disponíveis. Então, quando eu estou trabalhando nos menus de busca, eu tenho a possibilidade de trabalhar no menu de busca rápida, que é aquele de entrada, né, quando ingressamos na Embase. Vocês podem ver que eu tenho a opção de trabalhar com diferentes campos. A Embase é completamente personalizável. Eu consigo trabalhar com os campos de interesse. Posso trabalhar unicamente com o primeiro campo e apagar o segundo. Talvez eu precise adicionar mais campos, eu posso vir aqui no final e adicionar, e vocês podem ver que eu tenho a lista completa de os diferentes tipos de informações que eu posso procurar. Posso realizar, então, a parte de busca rápida e vamos, por exemplo, a utilizar aqui como palavra-chave a parte de COVID. Vocês podem ver,
foi apresentado para mim uma lista com opções e o termo certo a ser empregado é a palavra, o termo coronavírus disease 2019. Eu posso trabalhar com um segundo campo e escolher entre os operadores booleanos e, ou e não. De novo, eu posso vir aqui e trocar a opção. Eu vou colocar, então, aqui no opção de título, por exemplo, a palavra-chave Brasil. E, de novo, aqui no final, vou encontrar os limites temporais e os filtros para medicina baseada na evidência. E posso executar a busca. Vocês podem ver que eu executei a busca simplesmente deixando em branco os campos que não eram de interesse, e aqui foi apresentado para mim, então, a busca que eu realizei. A busca tipo Quick, ela combina a busca tipo explosão, a busca tipo texto livre, e foi combinada com uma busca na qual procurou recordes com a palavra Brasil no título do trabalho. A segunda opção que eu tenho dentro dos diferentes formulários de busca é a denominada busca PICO. Então, o que é a busca PICO? O formulário PICO é um formulário que é o acrônimo de P, paciente ou problema, I, a intervenção, C, a comparação e ou o resultado, do inglês outcome. Quando eu emprego este formulário PICO, ao inserir então os diferentes termos nos diferentes campos, o resultado vai ser esses recordes que se encontram na interseção dos mesmos. Quais as vantagens de trabalhar com o formulário PICO? Que este formulário permite que estruturemos os conceitos de busca a partir de uma pergunta de questão, de uma questão de revisão, da pergunta que seja de interesse para nós. Quando estamos trabalhando com o formulário PICO, os diferentes campos, eles são associados entre eles com o operador booleano e quando eu trabalho com mais de uma palavra-chave dentro de uma das caixas, por exemplo, aqui, paciente problema, os mesmos vão ser vinculados de forma automática com o operador booleano ou. E no caso do formulário PICO da Embase, eu também conto com a opção para definir o tipo de estudo ou indicar o tipo, qualquer vocabulário que seja considerado como miscelâneo. Então, vamos a considerar que a minha pergunta de investigação é a seguinte: durante ensaios clínicos randomizados, quais riscos associados à administração de insulina em comparação com placebos foram identificados em pacientes com diabetes? Vou aproveitar aqui e vou lançar, então, enquete para vocês. Esse aqui é completamente anônimo, é simplesmente para engajar um pouco vocês. Talvez já estejam com um pouco de sono de me escutar falar tanto. Então, qual vocês consideram que, para esta pergunta de revisão, vai ser o termo de paciente ou problema? Qual vai ser aquele relacionado com a intervenção, ou o que foi realizado sobre esse paciente ou esse problema? Qual vai ser o termo relacionado com a comparação? E, por último, com o resultado. Vou deixar por 1 minuto. Estão faltando uns 20 segundos. E temos que o 44% dos participantes identificaram que o problema
o paciente são especificamente, então, as pessoas com diabetes. A intervenção, neste caso, é a administração de insulina. Essa foi a ação que eu realizei sobre o meu conjunto de paciente-problema. A comparação foi o uso de placebos, o que acontece quando eu administro insulina, ao invés de placebos. E, por último, o resultado foram os riscos associados. E, para esta pergunta em específico, eu também posso trabalhar com o termo de desenho de estudo, que seria parte de ensaios clínicos randomizados. Então, vamos voltar na Embase, e para acceder no formulário PICO, eu venho aqui na segunda aba do menu de busca, e vocês podem ver que eu já tenho, então, o frame do formulário. O campo para população, intervenção, comparação e resultado. Eu posso começar a preencher. Então, para diabetes, está falando, usa o termo diabetes mellitus. E do lado esquerdo é apresentado para mim a classificação do termo dentro do M3. Vocês podem ver, é uma doença física associada ao pâncreas e também uma desordem metabólica. E se eu dou clique aqui nesta setinha, vocês podem ver que eu tenho de forma visual os diferentes tipos de mapeamento do termo. Forma default é um mapeamento tipo explosão, e o que faz este mapeamento? Vai procurar o termo como o termo indexado dentro do M3, vai procurar os sinônimos e, ao mesmo tempo, vai procurar todos os termos filhos desse o meu vocabulário. Então, quando eu trabalho com essa parte de explosão, vocês podem ver que, para diabetes mellitus, eu tenho todos esses termos aqui, filhos, e quando eu trabalho, então, com o termo explosão, vão ser procurados. Tenho a opção de procurar as broad as possible, e é um tipo de mapeamento que vai procurar, vai empregar a busca tipo explosão, e, ao mesmo tempo, vai procurar esse termo de diabetes mellitus como texto livre. Vai procurar ele em qualquer parte, então, do recorde. A opção, assim, a mais específica é o mapeamento tipo Major Focus /MJ, e vai realizar, então, um mapeamento unicamente de trabalhos onde diabetes mellitus seja um termo associado como Major Focus. E tenho a opção de trabalhar como index term, vai procurar o termo, então, unicamente mapeado ao vocabulário controlado, a esse vocabulário que se encontra dentro do M3, e uma combinação entre explosão e major focus. Podemos trabalhar para efeitos aqui práticos com esta busca tipo explosão, e vocês podem ver que tenho a opção também de trabalhar com os diferentes sinônimos para diabetes. Tenho 3 sinônimos em específico, e aqui na seta eu posso indicar onde eu quero que esses sinônimos sejam procurados. Vocês podem ver, default, todos os campos, mas posso especificar para trabalhar com a parte de nomes de fármacos ou de dispositivos médicos, em específico nome de fármacos, nome de dispositivos médicos, no título, resumo, entre outros. Tenho o campo de intervenção, então, insulina. Vocês podem ver, de novo, neste caso, a classificação dentro do M3, neste caso, como químico ou fármaco, um agente que afeta o metabolismo, também um agente diagnóstico, um hormônio. Tenho os 30 sinônimos, neste caso, então, todos os sinônimos associados. Eu posso trabalhar com todos os sinônimos, eu posso trabalhar com nenhum dos sinônimos, eu posso trabalhar com aqueles sinônimos de interesse. Isso sempre fica sob o nosso critério. E vamos, por exemplo, aqui a trocar para Major Focus esta parte de insulina. Eu posso executar o meu query aqui, se for meu interesse, se unicamente eu tenho termos para população e para intervenção, ou posso preencher todos os termos. De novo,
Isso vai depender da nossa consulta, não tem certo, não tem errado. Tenho no caso de comparação, o uso de placebo. Neste caso, também está dentro da grande classificação de químicos e fármacos. Tenho 3 sinônimos. Tenho a parte de resultado, que vai ser, então, os diferentes riscos. Vocês podem ver que o termo de risco, ele está dentro da classificação de sociedade e ambiente. E a parte, então, de peligro, risco, segurança. E tenho 2 sinônimos para este termo. Não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu fui acrescentando termos, foi mudando aqui na parte inferior o número de recordes associados. Então, eu posso vir aqui, executar a minha busca, e vocês podem ver que agora foi apresentado para mim o query já completo. Eu tenho, então, toda a parte de o nome da doença, diabetes mellitus, procurado, então, na forma de mapeamento explosão. Tenho todos os nomes, os diferentes sinônimos associados com o operador booleano ou. Depois tenho todos os termos associados com insulina e entre o paciente, o problema e a intervenção. Eu tenho operador booleano e tenho toda a parte aqui de placebo e, por último, os riscos e o número de recordes, 10.807. Se eu, então, apresento eles por relevância, vocês podem ver que tenho, então, em destaque os diferentes termos que se encontram em concordância com a minha busca. E os diferentes termos, vocês podem ver aqui que insulina está catalogado dentro do Major Focus aqui deste trabalho. Outra possibilidade, outro formulário de busca que se encontra disponível para mim é o formulário PV Wizard. O formulário PV Wizard, ele foi desenvolvido para nos ajudar a realizar buscas específicas para acompanhar toda a literatura de farmacovigilância. O formulário PV Wizard, eles são 5 etapas diferentes e, assim, a ideia por trás dele é bem similar àquela do formulário PICO. Eu vou preencher cada um dos campos diferentes. Eu tenho o campo específico, onde vou ter toda a descrição de efeitos adversos, todos esses termos que são capazes de descrever um efeito adverso associado a um fármaco. Eu tenho os campos específicos de relação, né, para trabalhar com a parte de fármacos. Eu tenho a parte para trabalhar, então, com os nomes comerciais, os diferentes sinônimos, os nomes químicos, entre outros, dos fármacos. Todos esses termos que conseguem definir as condições especiais e, por último, a parte do limite humano. Então, de novo, eu consigo ir preenchendo cada uma dessas etapas e eu posso ver aqui, neste sumário da busca, como se encontram relacionados os diferentes campos. Eu começo com o nome do fármaco, associado ao mesmo, vão estar com o operador booleano ou todos os sinônimos do nome desse fármaco, associado com o operador booleano e eu vou ter a mistura, né, da parte de reações adversas e de condições especiais, e por último, de novo, com o operador booleano e a parte do limite humano. Então, vamos executar uma busca aqui. Começo, então, com o nome do meu fármaco de interesse. Vamos colocar aqui a parte de paracetamol. E, de novo, tenho aqui dentro do M3 toda a classificação. Aqui na parte inferior, vocês podem ver que eu já consigo trabalhar com os diferentes subcampos de relação. Default, reação adversa, toxicidade do fármaco e interação do fármaco.
Mas tenho também a parte de combinação, comparação, terapia, situações especiais para farmacovigilância, ou a parte de resultado inesperado. Next step, trabalhar com os diferentes nomes, neste caso específico para paracetamol, eu tenho 227 variantes do nome do fármaco, vocês podem ver aqui, então, toda a lista, e essas 227 variantes específicas para, neste caso, de forma default, são procuradas onde? Nome comercial, título ou resumo do trabalho. Mas, vocês podem ver, eu posso trocar esta configuração. Tenho a parte de reações adversas de fármacos. E vocês podem ver, se eu faço um clique sobre este campo, o mesmo fica editável. Eu posso selecionar um termo que eu quero apagar, simplesmente apago, ou eu posso adicionar termos extra. Então, vamos inspecionar um pouco melhor as diferentes palavras que estão dentro desta caixa. Então, vocês podem ver que eu tenho termos específicos para reações adversas. Tenho já montado de forma automática a parte da busca empregando operadores de proximidade. Estão falando que eu quero procurar, então, neste caso, informação onde eu procure as palavras de colateral, não desejado, undesirable, unwanted, e que se encontrem as palavras em até 2 campos, efeito ou reação ou evento ou resultado, dentro do abstract do título. Eu tenho palavras específicas para complicação. Vocês podem ver que aqui estamos realizando o uso do símbolo de asterisco. E o que significa esse símbolo de asterisco, de estrelinha? Que o Embase vai procurar todas aquelas palavras que tenham como início hepatotox, neurotox. Para quê? Para procurar todas as variantes da palavra e também as formas no plural. Então, vocês podem ver que eu tenho os termos de farmacovigilância, os termos para interação de fármaco, toda a parte de toxicidade em diferentes órgãos, no coração, no fígado, no sistema imune, neurotoxicidade, imunotoxicidade, no rim. Eu tenho também termos específicos para morte, suicídio, mortalidade, fatalidade, nocebo, concentração letal, doença iatrogênica, desordens relacionados com o uso do fármaco, morbilidade, desordem congênito, entre outros. Então, são todos os termos específicos para efeito adverso. Eu posso trabalhar, então, com esse campo default. E temos, então, a parte de situações especiais. Para situações especiais, de novo, eu tenho, então, já de forma default, um query, onde vou ter todos os termos relacionados com o quê? Gravidez, lactância, reprodução, newborn, bebê, né? A parte de parâmetros relacionados com feto, com newborn, a parte de gravidez, a parte de o processo, né, de envelhecer, a parte de geriátricos e idosos, a parte de uma prescrição inapropriada, disfunção de órgãos, a parte de resistência ao fármaco, síndrome de abstinência, síndrome, a parte de tolerância ao fármaco, erro na medicação, falha do dispositivo médico, entre outros. Todos os termos que podem estar associados, então, à parte de efeitos, situações especiais. De novo, se eu faço clique, eu tenho a possibilidade de editar este campo.
E, por último, a parte de os limites humanos. Vocês podem ver que eu tenho aqui um query que fala, eu vou procurar os termos humano, e vocês podem ver, para procurar tanto homem como no singular, como no plural, neste caso, se fez uso do símbolo de pergunta, que permite, então, trocar, que seja procurado qualquer letra nessa posição. O mesmo foi aqui empregado para procurar mulher, tanto no singular como no plural, no inglês, e também realizo a busca de child, boy ou girl. Vocês podem ver, tenho também os limites de tempo e o número de resultados, e lá na página de resultados vai ser apresentada para mim o query com todos os termos que eu trabalhei. Então, com isso, eu consigo realizar, eu consigo acompanhar literatura relacionada à parte de farmacovigilância. Para este exemplo em específico, seria para o uso de paracetamol. Eu posso editar, eu posso, então, combinar com outras palavras-chave e, bom, eu vou apagar esse aqui simplesmente para que fique um pouco mais limpo a página. Mas se eu volto no menu de busca, no PB Wizard, aqui na parte superior, se vocês clicam nesse EMA Search, vocês têm acesso a diferentes queries que já foram montados, que já foram disponibilizados pela Agência Europeia de Medicamentos para realizar toda a parte de acompanhamento de farmacovigilância de diferentes fármacos. Então, vocês podem ver, tem a lista, simplesmente vocês podem fazer clique, vocês vão ter acesso à mesma e podem executar o query aqui dentro do Embase. Vocês podem ver, posso então começar a aplicar já, caso seja de interesse, a parte de filtros, para começar a direcionar a minha pesquisa. E vocês podem ver, entre o ano 2020 e 2021, eu já tenho para o fluconazol 1922 recordes diferentes. De novo, vou apagar simplesmente para que fique um pouco mais limpa aqui a página de resultados. E vou apresentar para vocês o formulário específico de também acompanhar toda a parte de farmacovigilância, porém, na parte de dispositivos médicos. Então, a quarta opção é aqui, Medical Device, e trabalha de forma bem similar ao PB Wizard. O primeiro passo é adicionar o nome do dispositivo médico de interesse. Vocês podem ver, eu tenho a caixa de texto para procurar, caso eu já tenha interesse, eu saiba o nome, ou posso vir aqui e começar a procurar dentro do M3. Como vocês podem ver, tenho a opção de procurar aquele de interesse, onde tenho, por exemplo, a parte de implantes de progestina. Tenho a opção também de adicionar o sinônimo ou os sinônimos, incluir os subcampos de relação. Vocês podem ver que, de novo aqui, de forma automática, como estou adicionando o sinônimo, eu posso trabalhar com o operador booleano ou. Mas, se eu estiver adicionando, por exemplo, um outro dispositivo médico, o interessante seria, talvez, trabalhar com o operador booleano e sempre fica sob nosso critério. A segunda parte é adicionar toda a parte de efeitos adversos associados ao uso do dispositivo. De novo, eu tenho já montado, né, todo o query específico para efeitos adversos associados ao uso de dispositivos médicos. Mas, caso eu queira editar o mesmo, eu posso vir aqui, dou clique em editar e eu consigo alterar. Eu posso, vamos aqui, update, e
simplesmente adiciono e posso também adicionar os efeitos específicos relacionados ao dispositivo médico de interesse. Vocês podem ver que estamos trabalhando com um implante, né? Para controle da natalidade feminina. Então, temos aqui os efeitos adversos conhecidos para os mesmos. Posso adicionar esses 21 sinônimos. E, por último, eu tenho a opção de limitar o estudo a humanos, animais. Vocês podem ver as diferentes opções, anos de publicação e o ano no qual esse recorde foi adicionado aqui no Embase. E executar o meu query de interesse. Vocês podem ver de novo, tenho agora o query completo para acompanhar a literatura para vigilância do dispositivo médico de interesse. E se eu tenho vontade, posso vir aqui e ver quais os fármacos, quais os químicos, quais as doenças que se encontram relacionadas nos 83 resultados. Por último, para finalizar, né, essa parte dos diferentes menus de busca disponíveis, já temos as buscas avançadas. As buscas avançadas é simplesmente o uso da caixa de texto para eu começar a realizar a minha consulta de forma livre, quando eu já me encontro familiarizado, né, com o uso da Embase. Mas eu posso trabalhar, então, com esses formulários mais básicos, caso seja de interesse, e se eu quero, então, já depois começar com o uso de montar do zero a minha consulta, eu posso vir aqui nos formulários avançados, onde eu vou ter, então, acesso a todos esses filtros que eu já tinha apresentado para vocês. São os mesmos filtros que se encontram lá na página de resultados, na parte superior. Eu tenho, de novo, acesso aqui aos diferentes tips de consulta, de como utilizar tanto os operadores lógicos de proximidade, os diferentes códigos de campo, para procurar frases e para procurar o uso, dos símbolos de truncagem. Eu tenho buscas específicas avançadas para fármacos, sendo que eu vou ter esses outros filtros, mas vou ter acesso aos campos específicos de fármacos, associados à companhia, né, a empresa que realiza a produção do fármaco e ao nome do fármaco. Eu vou ter acesso a todos os subcampos de relação específicos para fármacos. Vocês podem ver aqui a lista: clinical trial, reação adversa, análise do fármaco, dosagem do fármaco, farmacoeconomia, farmacocinética, farmacologia, entre outros, e todas as rotas de administração conhecidas, desde orais, intravenosas, intramusculares, entre outros. Tenho, então, o formulário para doenças. Como vocês podem ver, neste caso, eu tenho os subheadings específicos para doenças, epidemiologia, terapia, prevenção, diagnóstico, entre outros, esses campos de relação mais específicos para doenças, e o mesmo aplica para dispositivos médicos. Os campos específicos de dispositivos médicos e os subheadings, os campos de relação específicos para efeito adverso, comparação de dispositivo, economia do dispositivo e ensaio clínico. Por último, posso realizar consultas específicas por nome do artigo ou consultas específicas associadas a um autor de interesse. Como vocês podem ver, é uma ferramenta bastante completa e eu tenho não só a possibilidade de personalizar todas as minhas consultas, senão que eu posso brincar com toda essa parte de combinar consultas, aplicar filtros, editar as consultas para chegar nesses papers, nesses trabalhos que vão ser relevantes para mim. Vou dar, então, início à parte de Q&A. Vamos revisar aqui.
Preciso ser cadastrada no Embase para fazer a pesquisa? Não, você pode realizar a pesquisa sem o usuário, mas isto é contraproducente. Por quê? Porque você não vai conseguir, então, realizar a parte de exportação, salvar, criar alertas, vai ser uma busca muito mais limitada. E, assim, o processo de realizar o login é super rápido. Como eu já tinha mencionado, se vocês já têm uma conta Elsevier, se vocês já usam Scopus, Science Direct, se vocês usam Mendeley, é simplesmente empregar esse e-mail que vocês já estão usando nas outras soluções. Ainda temos uns mais de 10 minutos. Se algum de vocês tem interesse em executar uma busca específica para vocês, fiquem à vontade de escrever via Q&A. Se tem alguma dúvida, se querem que eu aprofunde um pouco mais em algum dos formulários ou das ferramentas, fiquem à vontade de me escrever também aqui na caixinha de Q&A, ou lembro para vocês, fora desse webinar, no futuro, se algum de vocês precisa de ajuda, é simplesmente também enviar um e-mail. Nós sempre tentamos responder o mais rápido possível para vocês. Enquanto chega alguma nova pergunta, eu vou lançar aqui um outro pool para conhecer um pouco mais sobre vocês. De novo, essa enquete aqui, ela é completamente anônima. E vou aproveitar e compartilhar para vocês também aqui via chat as informações, caso vocês já queiram acessar o seu certificado. Então, vou explicar um pouco sobre o processo de como acceder ao certificado. Quando vocês clicam nesse link que eu enviei para vocês, vocês serão redirigidos aqui a esta página de pesquisa para vocês avaliarem a nossa sessão de treinamento. Se vocês vêm aqui em Survey Language, vocês podem escolher o português de Portugal. E quando vocês finalizem, vocês serão redirigidos já à página oficial do treinamento. E se vocês vêm aqui e clicam em Register Now, Participate, vocês vão ter a possibilidade depois de preencher o código que eu enviei para vocês. Lembro que essas indicações, elas também vão ser compartilhadas via e-mail. Bom, temos aqui o José, acho que eu já respondi então para a Iracema. Bom, parece que não temos mais perguntas na tarde de hoje. Eu agradeço a todos vocês a sua participação. Deixo para vocês de novo o meu contato. E muito obrigada. Espero, então, lembro para vocês que a gravação do webinário ele ficará disponível no site do Sistema de Bibliotecas da Unicamp e desejo a todos vocês uma ótima tarde. Muito obrigada de novo pelo convite. Até mais. Ah, tem uma pergunta aqui. Ainda temos tempo. Norma,
Norma, como assim, César? Ah, entendi. Então, isso sempre vai depender. Bom, aqui está nos perguntando pela parte de referências bibliográficas, com norma, né, para referência bibliográfica. Isso sempre vai depender, então, do tipo de trabalho que você esteja realizando. O bom é que quando você realiza a exportação do formato RIS, esse formato, se você está trabalhando com o Mendeley, por exemplo, você pode escolher se trabalhar com a BNT, Vancouver, etc. Mas, se você está realizando a publicação numa revista, normalmente as próprias revistas têm as indicações de qual o tipo de referência bibliográfica que tem que ser utilizada. Não sei se isto responde à pergunta, mas assim, quando estou realizando pesquisas, escrevendo, né, rascunhos, eu normalmente gosto de empregar a opção de normas que dê para acompanhar o nome de todos os autores e o título do trabalho, para ter, então, uma relação um pouco mais fácil, né, mais visual, de especificamente qual o título, qual o autor do trabalho. Bom, de novo, eu que agradeço a todos vocês. Já enviei agora sim, de forma certinha, as indicações via chat.